Nesta aula eu vou te explicar tudo sobre as mudanças de fase da matéria, como fusão, sublimação e outras. Tema bastante recorrente no Enem, então para mandar bem, fica comigo até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do canal Acadquímica. Eu sou o professor Bechara e nesta aula vamos tratar das mudanças de fase da matéria. Mas antes disso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê um like, faça comentários e vamos divulgar essas aulas para o maior número possível de estudantes. Vamos para cima para a gente conhecer melhor as fases da matéria. Mas veja essa pergunta, o que é fase? É a porção da matéria que tem característica física uniforme e é homogênea no que se refere à composição química. Então, a fase tem um único componente químico e ela tem aspecto físico uniforme. As fases que nós vamos estudar hoje, fase sólida, fase líquida e fase vapor. Na fase sólida, há uma interação entre as partículas mais intensa. Isso mantém posições quase fixas com baixa quantidade de energia cinética. Na fase líquida, ainda há interação entre as partículas, porém, são interações de menor intensidade e nós temos maior quantidade de energia cinética. Na fase vapor, praticamente não existem interações entre as partículas e nós temos movimento caótico e a maior quantidade de energia. Agora é muito importante perceber a diferença entre fase da matéria e estado físico da matéria. Atenção! Quando a gente pensar em fase, que é diferente de estado, nós vamos olhar o aspecto físico e também compreender a composição química. Mas quando pensar em estado, nós vamos também avaliar as mudanças nas variáveis de estado da substância: pressão, volume e temperatura. Por exemplo, imagina um recipiente contendo água líquida na temperatura de 5 graus Celsius. Aqui nós temos um certo estado, com a temperatura de 5 graus Celsius, mas a fase da água é líquida. Agora eu tenho outro recipiente que também tem fase líquida, porém a temperatura agora é de 50 graus Celsius. Portanto, nós temos a mesma fase líquida, mas agora um outro estado. O foco do nosso estudo hoje é pensar nas fases da matéria. E agora vamos partir para a nomenclatura das transformações, das mudanças de fase. A passagem da fase sólida para a fase líquida, como por exemplo uma pedrinha de gelo derretendo, a gente chama esse processo de fusão, no qual o gelo absorve energia térmica, portanto, a fusão é um processo endotérmico. Um pouquinho de água passando para a fase vapor, um pouquinho de água líquida passando para a fase vapor, a gente tem a vaporização, que também é um processo que absorve energia, portanto é endotérmico. Ora, o vapor do ar ficando líquido na superfície de um copo contendo água gelada, por exemplo, é um fenômeno de condensação, em que a fase vapor volta para a fase líquida, logo é um processo do tipo exotérmico que libera energia. E a fase líquida, passando para a fase sólida, como por exemplo, a formação do gelo, nós temos uma solidificação, que também é um processo exotérmico. É possível o sólido passar direto para a fase vapor sem fundir, sem passar pelo líquido, como por exemplo a naftalina. Esse processo de passagem do sólido direto para a fase vapor a gente chama de sublimação e também é um processo endotérmico. O retorno da fase vapor chegando na fase sólida, como na formação da neve, a gente vai chamar de sublimação inversa, também conhecida como deposição, e é um processo exotérmico. Percebam que eu coloquei um asterisco na palavra vaporização. É porque para o líquido passar para a fase vapor, há 3 maneiras. Pode ser por evaporação, ebulição ou calefação. Usando a água como referência, a água ferve a 100 graus Celsius se estiver submetida à pressão de 1 atm, 1 atmosfera. Essa passagem da fase líquida para a fase vapor, numa temperatura constante, em que todas as moléculas da porção líquida vão entrar em movimento para passar para a fase vapor, a gente chama isso de ebulição. A passagem lenta da fase líquida para a fase vapor, que acontece com as moléculas da superfície do líquido, numa temperatura abaixo dos 100 graus Celsius, a gente chama de evaporação, como por exemplo uma roupa secando no varal. E a passagem rápida para numa temperatura acima da temperatura de ebulição da água, na qual as moléculas
entram em contato com uma superfície muito aquecida e passam rapidamente para a fase vapor. Chamamos isso de calefação. É como se eu fosse gotejar um pouquinho de água numa chapa que saiu do fogo agora, uma chapa muito quente. Então esses são os 3 processos de vaporização. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido a diferença entre fase e estado, os tipos de mudança e o caráter energético, no qual o sólido é a fase de menor energia e a fase vapor é a fase de maior energia das 3. Bons estudos e até uma próxima videoaula.